Fala, minhas anémonas torcedoras, está no ar mais uma edição do Conexão Brasileirão. Estava com saudadinhas, não estavam? Eu sei que sim. Bora falar da rodada 13, aquela que o Cruzeiro resolveu brincar de videogame com o Grêmio e o Caio Jorge apertou o botão do modo imortal, marcando um hat-trick sem suar muito. Enquanto isso, o Flamengo ganhou de São Paulo e ainda lavou a alma depois do Mundial de Clubes. Teve clássico carioca em Brasília. Porquê? Ninguém sabe. Vasco resolveu dar uma voltinha e o Botafogo levou o passeio a sério. O Corinthians descobriu o sabor amargo da virada em casa, levando 2-1 do Bragantino, que chegou com humildade, saiu com 3 pontinhos e um tapinha nas costas do Timão. A torcida corintiana, que ficou até ao fim, devia ter ido embora no intervalo pelo bem da saúde mental. Enquanto isso, na Bahia, o Atlético Mineiro mostrou que está tudo na mesma. Um Hulk olímpico carregando um Timurimubundo nas costas, mas o Bahia não se deixou enganar com a falsa kriptonita e virou o jogo na reta final. Mas fiquem tranquilos, que a gente conta tudo com a credibilidade de quem sabe que credibilidade é só um detalhe quando o assunto é futebol brasileiro. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli, Aguero. Que golaço da Bruno Fernandes! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Gabriel Rodrigo, quantas saudades! Muita saudade, meu amigo, de comentarmos o melhor campeonato do mundo, que é o nosso campeonato brasileiro. Estávamos com saudades e assim, a gente vai poder matar a saudade, porque nós vamos ter uma rotina de jogos, um calendário apertado, viu? Estava dando uma olhada ali no calendário do Cruzeiro, os próximos 4 jogos, os intervalos entre os jogos são 3 dias. Então assim, nós tiramos as nossas férias, um pouco das nossas férias aqui também, mas agora nós vamos trabalhar dobrado. Não, vai ser bem puxadinho. E olha que o Cruzeiro não tem competições internacionais. Para quem as tem, vai ser pior ainda. Exato. Esse é um ponto bom pro Cruzeiro aí nessa disputa pela ponta. Concordo. E o Leonardo Jardim sabe trabalhar com o tempo, é uma velha raposa. Mas enfim, olha, já que estamos aqui no cabuloso, está imparável. Então o Caio Jorge é o novo Ronaldo Fenómeno. Aí da toquinha da raposa. O que é que se passa? Aí simplesmente o CR7 encarnado. Pintou campeão? Ainda é cedo, eu ainda não me permito iludir, mas uma Copa Libertadores eu acredito que nós vamos buscar. Uma Copa Libertadores vamos buscar. Sim. Agora, eu não me permito iludir porque gato escaldado, como diz aqui no Brasil, tem medo de água fria. Mas o futebol que o Cruzeiro tem apresentado é um futebol de time que vai brigar pelo título. Eu tinha um pouco de medo, eu até compartilhei isso aqui com vocês, sobre quais seriam os efeitos dessa parada para o Cruzeiro, né? Tinha medo ali do time que estava num bom ritmo, ter essa interrupção assim, e tinha medo disso não ser tão benéfico. Mas o Cruzeiro, pelo que nos mostrou ontem, manteve o nível, continuou aquele time intenso que propõe o jogo. Os primeiros tempos do Cruzeiro geralmente são primeiros tempos bem com bastante volume ofensivo, e o Cruzeiro conseguiu manter isso. Eu tinha um pouco de dúvida nesse jogo contra o Grêmio, porque eu pensei, poxa, os caras tiraram umas férias, estão voltando agora, precisam, né, se encontrar o melhor ritmo novamente, mas surpreendentemente esse Cruzeiro já encontrou o melhor ritmo e venceu o Grêmio de forma esplendosa. Assim, o Grêmio também não é muito parâmetro, porque é um dos piores times, na minha opinião, desse Campeonato Brasileiro.
Certo. Mas a forma como o Cruzeiro jogou, olha, foi incrível. O Cruzeiro jogou muito, muito bem. Sofreu muito pouco, controlou bem o jogo, controlou bem as ações, agressivo quando precisava ser. E o Caio Jorge, o KJ, fez seu primeiro hat-trick na carreira. Primeira vez que marcou 3 gols e hoje é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 12 gols em 13 partidas. E um feito interessante é que na última edição do Campeonato Brasileiro, que foi ano passado, os artilheiros foram Alejandro e Yuri Alberto, e em toda a competição eles fizeram 15 gols. O Caio Jorge, com 13 jogos, já marcou 12 gols 12. e tem 2 assistências. Então, 14 participações diretas em gols em apenas 13 jogos. São números incríveis, tanto é que recebeu recentemente sondagem europeia, né? O Leverkusen já sondou um pouquinho o Caio Jorge por aqui. Vamos ver, dificilmente vai ficar... acho que ficar até o final da temporada deve ficar, mas talvez no final da temporada o Caio Jorge vai embora, porque o que ele tem jogado, cara, é incrível, incrível. Sim, E muito novo, né? 23 anos de idade. Eu não tenho nada contra o Cruzeiro, apesar de ser atleticano, mas seria uma bobagem de todo tamanho o Caio Jorge sair agora. Com certeza. Porque assim, pode fazer uma coisa muito bonita aqui neste time que não era cotado para ficar na pole position. Sair agora é um tiro nos pés. Para ambos. Para o Cruzeiro e para o Caio Jorge, na minha opinião. Com certeza. Portanto, espero para o bem do futebol brasileiro que ele fique. E veremos. Eu acho que esta equipa não sobrevive só de Caio Jorge, porque tem aqui boas peças e estão a crescer a cada rodada, estão a crescer de rendimento. O Mateus Pereira começou muito mal a época, está a galgar outra vez terreno para aquilo que foi em edições passadas, principalmente há 2 anos que teve a sua melhor época. O Lucas Silva renasceu outra vez. Incrível. A veterania está a sentar-lhe bem. Incrível. Com esta direção do Leonardo Jardim. E até o Romero. Honestamente, não achava o Romero assim tão espetacular, mas está a fazer uma boa campanha. Ótima campanha. Um destaque também para a lateral esquerda do Cruzeiro. O Kaique, após a saída do Marlon, tomou conta da lateral esquerda. E o Kaique sempre foi muito promissor, né? Isso é um fato. Mas ele realmente vem correspondendo com as expectativas que tínhamos sobre ele. Muito seguro defensivamente, apoia bastante no ataque, ainda precisa aprimorar um pouco tecnicamente, principalmente nas decisões do último terço, mas é uma baita promessa o Kaique. Inclusive, recentemente teve uma sondagem, salvo engano, do Benfica. O Benfica tá perdendo. Mentira. É mentira? Que bom. O Benfica vendeu o Carreras para o Real Madrid, mas já tem lugar ocupado. Entendi. Saiu essa notícia aqui na imprensa brasileira de que o Benfica tinha feito uma sondagem ali no Kaique. Mas menos mal, que o Kaique fica aqui mais tempo. Eu não acredito. Pode ser... o Benfica também está a passar por um momento complicado a nível de direção, porque vai haver eleições em outubro. Então isto não é bem, estes negócios é muito fogo de vista e depois a época está aberta de contratações aqui na Europa e há muita fake news, há muito novo a circular e convenhamos, o efeito... Agora está-me a falhar o nome. Fabrício Romano já passou de moda. Verdade. O Fabrício Romano já há muito tempo que deixou de ser evidente. Evidente entre aspas, porque basicamente isto é uma panelinha que aquele sujeito montou com informações privilegiadas, porque ele não adivinha contratações. Mas não acredito que ele saia, o Kaique. Muito menos para o Benfica, mas posso morder a minha língua. Seria uma ótima contratação para o Benfica, viu? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sim, até porque o lateral que o Benfica contratou não será um titular de caras, em princípio, não será um Álvaro Carreras. Portanto, acredito que o Benfica ainda possa ir ao mercado, mas acho difícil, pelo menos aqui em Portugal, esse nome, o nome do Kaique não me passou pela tela. Entendi. Se não tiveres mais nada a acrescentar, só mais uma coisa. Força. Segurem o cabuloso, porque quando o cabuloso chega, meu amigo, esquece.
Eu deixo, porque mereces, estás na mão de cima, mereces. Olha como é que isto começou e como tu estás à 13ª jornada. A soberba está voltando. E é preciso resgatar essa soberba porque vocês estão a merecer ficar com ela. Flamengo, já que falamos em soberba. Flamengo, Mengão, lavou a alma, como eu falei na intro, daquele Mundial de Clubes. E jogou bem. Amassou completamente o São Paulo. São Paulo que agora tem novo técnico, Hermano Crespo. Mas que voltou tudo igual, se calhar até pior do que aquilo que estava com o técnico anterior. Mas o Beldia vai chorar muito ainda por ele, porque não me parece que o Crespo vá ter capacidade para fazer deste São Paulo algo diferente. É que assim, eu acho que a decisão pela demissão do Zubeldia, eu particularmente consigo entender. Eu achava que o trabalho dele realmente estava deixando a desejar e esse São Paulo não conseguia praticar um bom futebol. Agora, a gente pode questionar se a contratação do Hernan Crespo é uma mudança de perfil tão grande assim que vai resolver o problema do São Paulo. E não é. A gente sabe que não é. Não tem uma mudança de perfil. Então, assim, eu acho que o futuro, de fato, é um pouco nebuloso para esse São Paulo. Eu acho que tem um elenco muito desequilibrado, é algo que a gente fala muito do Atlético também, mas o São Paulo também tem um elenco desequilibrado, sabe? Eu acho que sente muita ausência do Lucas, que é o jogador diferenciado, que é quem faz a diferença nesse time. Então, assim, eu acho que e jogou muito mal, né, contra o Flamengo. Muito se a gente mal, analisa as estatísticas, o Rafael teve 8 intervenções, 8 defesas no jogo. Ele saiu com jogador. Exato. No Flash Score, porque eu tava olhando as notas, o Luiz Araújo do Flamengo foi com a nota maior e o Rafael a segunda maior nota. Sim. Então, assim, isso é sintomático, né? Um time que dominou o jogo como o Flamengo dominou, o segundo melhor jogador da partida é o goleiro adversário. Acho que isso é muito sintomático. Então, acho que o Crespo vai ter um baita trabalho pela frente para conseguir melhorar principalmente a produção ofensiva desse São Paulo. E era um jogo em que o São Paulo podia exercer uma força, nem que seja mental, nesta equipa do Flamengo, porque as notícias daquele desgaste todo que o Pedro está a causar no Flamengo podiam mexer ali. E o que você achou, hein? Da entrevista Você chegou a ver alguma coisa? Cheguei a ver a entrevista, achei o Filipe muito direto. Muito. Me surpreendeu um pouco, não esperava. Sim e não. O Filipe foi orientado por grandes treinadores. Sim. Simeone. Sim. Acho que foi treinado pelo Mourinho. Não foi aproveitado, mas acho que foi treinado pelo Mourinho. E espanta-me, o Filipe gosta de falar de futebol abertamente, mas esta frontalidade direta, com o problema que está em mãos, surpreendeu-me. Pela positiva, mas não sei até que... Quer dizer, eu sei até que ponto isto vai dar. É a exclusão completa do Pedro. Vai ser vendido. Mas é uma pena, né? É uma pena porque... É uma pena. É o melhor atacante, é o melhor centroavante do futebol brasileiro. E o Flamengo sentiu. O Flamengo sentiu a falta de um centroavante como o Pedro no jogo. Com certeza. Porque assim, olhando aqui para o elenco, o Plata não é um centroavante. Pode ser um atacante, mas não é um centroavante. E nem gosto muito do Plata, honestamente. É um jogador que eu conheço muito do futebol português e admiro-me. O Plata passou por onde? Aí no Portugal? Sporting e no Sporting de Braga. Ok. Sporting do ele Portugal passou pelos dois. E no Sporting de Braga. Passou nos dois. Mas ele é novo, né? É engraçado, ele já tem uma rodagem assim, mas se eu salvo engano, ele tem 23 ou 24 anos. Já te respondo a isto, que eu estou aqui com a ficha de jogo. Ele tem 24 anos. 24 anos, né? Ele chegou aqui muito novo a Portugal. Muito novo, com 17, 18 anos. Entendi. Ao Sporting. Depois foi dispensado, foi em trocas de jogadores, foi para o Sporting de Braga. E depois regressou à América Latina. Mas é um jogador que, desequilibra, é veloz, tem alguma qualidade técnica, mas é apenas isso. Eu acho que ele é muito intermitente no jogo e isso prende-me ser uma das figuras deste Flamengo.
ao ter tanta minutagem neste Flamengo. Acho que é um bom jogador para entrar, para quebrar linhas, como o Keno faz Sim. no Fluminense. Ter tanta minutagem a esta altura do campeonato surpreende. E o Flamengo, se dispensar o Pedro, precisa de ir ao mercado. Mas isso, sem sombra de dúvidas. E já que a gente falou aqui em off, tendo em conta uma lembrança boa que eu tenho de uma dispensa do Flamengo para o Atlético Mineiro, chamado Ronaldinho Gaúcho, mas olha aqui do Bruxo, o Pedro podia fazer uma boa passagem. Mas seu time está disposto a pagar? Nem paga o que tem e vende porta que lá vai conseguir pagar o Pedro. Quem deve 1 bilhão deve 2, né? É só um sonho. Também o que não falta é devedores no brasileiro. Isso sem Verdade dúvida. seja dita. Isso sem dúvida. Toda a gente deve a toda a gente. Mas enfim, o Flamengo jogou muito bem, mesmo com a saída do Gerson para o Zenit. Parece que esse negócio também foi um pouco esquisito, porque o Gerson não queria sair e foi quase obrigado. Pelo menos é o que me dá a parecer. Mas o Flamengo está muito forte. Esta ala direita, o Wesley e o Luís Araújo jogam muita bola. É uma equipa coisa. Ou só olhamos aqui só para o 11 que jogou contra o São Paulo, é um 11 campeão. Fortíssimo. Pai, Né? muito bom, muito experiente. Alexandro, o Wesley, o próprio Danilo que nem sequer jogou, Alain, Jorginho, Luís Araújo, Bruno Henrique, Arrascaeta, enfim. Se você pensar constelação. na trinca ali na meiuca ontem, foi o Jorginho, né? Joga muita bola. Muito bom. O Alan, que também eu sempre considerei um bom meio campo, bom volante, gosto bastante do Alan, apesar dele, a torcida do Flamengo pegar um pouco no pé dele, e ele realmente, né, eu acho que por tudo que se esperava, ele tem deixado um pouco a desejar, mas eu gosto bastante do Alan. E o Arrascaeta, né, não tem nem o que dizer, é o artilheiro no Brasileirão do Flamengo no ano. E aí você olha para o banco, você vê um De La Cruz ainda entrando, que foi o caso ontem, um Everton Cebolinha. Então, assim, o Flamengo tem uma perda muito grande, porque para mim o Gerson era, se não um dos grandes craques desse time. Mas acredito que tem ferramentas necessárias e suficientes para conseguir jogar mesmo sem o Gerson. Enfim, falaste no De La Cruz, mas tem aqui um nome que eu gosto muito, que é o menino, o Wallace Young. Joga muito. Promete ser joga muito, vai ser uma das joias a ser consagradas brevemente no Mengão. Portanto, vai ser um bom duelo entre o Cruzeiro, Palmeiras e Cruzeiro. Eu atropelei-me aqui, hoje estou cansado. A tríplice coroa deste campeonato vai ser bom de se ver. Enfim. Mas tem um Botafogo chegando aí, tá? Tem um Botafogo chegando, tá jogando bem, tem uma boa sequência de vitórias, fez boas reposições. Eu tô meio pé atrás com esse Botafogo. Fez. Eu também estou de pé atrás. Já estava antes. O Renato Paiva estava-me a surpreender em termos de rendimento, até no Mundial de Clubes. Aliás, todos os brasileiros estiveram brilhantemente no Mundial de Clubes. Todos eles, sem exceção. Surpreendeu-me a forma como o Renato foi despedido, honestamente. Eu também fiquei surpreso. E focando agora no Botafogo, contratou um avançado que eu gosto muito, o Arthur Cabral, para a reposição do Igor Jesus, que saiu. O próprio técnico novo, o Ancelotti Júnior. Vamos ver. É uma aposta. É uma surpresa. É uma aposta. Vamos ver o que é que vai dar. Tem uma cláusula que permite ele sair para o Mundial de Seleções. Este Botafogo para mim é uma incógnita. Oscila muito e eu não sei o que contar. Se bem que jogou muito bem contra o Vasco não conseguiu. O Diniz desiludiu-me aqui um bocadinho, que eu estava à espera que até fosse um empate sim. Mas o Botafogo foi superior. Foi muito superior. O Vasco vive de 3 nomes: o Nuno, o Spaghetti e
o Filipe Coutinho. E o Filipe Coutinho esteve um pouco apagado neste jogo. Vamos ver o que é que o Diniz vai trazer para este campeonato, para o que sobra. Eu estou com expectativa. O que é que nós temos aqui mais? Teve O uma Fortaleza. guerra de super-heróis aí, né? Esse final de semana. Mas já lá vou falar aqui alguns resultados que eu não vi. O Fortaleza perdeu em casa com o Ceará. Esse Fortaleza, sei não, viu? Cara, é uma das equipas que... Desilusão desta época, mas é o fim de ciclo do Voivoda, desta equipa do Fortaleza. Eu acho que... É inegável. Eu acho que tá evidente, eu acho que o Fortaleza... eu entendo a resistência para demiti-lo, porque ele fez um trabalho incrível, mas infelizmente chegou no fim de ciclo. Eu vou falar isto até ele ser despedido e espero até... A não ser que ele seja contratado pelo Atlético, que ele fique até ao final. Porque assim, demitir vai ser um erro. A não ser que esteja em risco de ser rebaixado, mas mesmo assim eu não encontro nenhum salvador para o Fortaleza ir buscar para salvar o rebaixamento. O Fortaleza continua a ter um bom técnico. Continua. Sim. Acho que o Fortaleza vai brigar para não cair até o final. E se o Atlético, pelo menos é o que está demonstrando até então, pelo desempenho pífio que vem tendo. Uhum. E se o Atlético conseguisse contratar o Voivoda, seria uma baita de uma contratação. Mas quando o Voivoda sair, eu acho que vai muito clube ir atrás. Eu também acho. É impossível. Apesar de ter sido uma época... Está a ter uma época má, caramba, não apaga 3, 4 épocas que ele teve ao mais alto nível com o Fortaleza. Colocou o Fortaleza em competições internacionais. Por isso, merece muito mérito o trabalho dele. O que é que nós temos aqui mais? O Inter lá conseguiu dar a volta. Ganhou ao Vitória, mas também nos últimos minutos. Sofreu. Um golaço. Viste o gol? Viste o gol do Tabata? Golaço. Foi uma boa pedrada. Eu não confesso que eu não cheguei a ver o gol. Também é um caso sério de estudo. Começou tão bem. Eu tava acompanhando o jogo, desisti no meio do caminho. Aí na reta final, quando eu desisti, saiu o gol. E pronto, acho que podemos ir aqui para o duelo de super-heróis. DC e Marvel. DC e Marvel. Olha, eu achei o equipamento ridículo ao ponto de eu cogitar. Não, mas eu estou a ver bem. Eles estão a fazer publicidade ao Super-Homem, ao Superman. Bizarro. Eu também. Mas é um bizarro que estranha-se, depois entranha-se. Que até achei, depois da bizarrice, eu até, ok, está engraçado. O Bahia, fortíssimo. Está a fazer uma campanha excepcional no Brasileirão e não só. O Atlético, pífio como sempre, vive às custas do super-herói que marcou um golo olímpico, que ia tirando um pontinho ao Bahia. Ia tirar um pontinho não, ia tirar a vitória ao Bahia, mas que nada serviu o golo olímpico do Hulk, nada, porque o Galo entrou em campo sem meio campo, sem meiuca. Tem 4 defesas, tem 3 atacantes e o resto do meio campo fica perdido. Não consigo perceber esta falta de empatia na equipa do Cuca. Ele é total responsável pelo aquilo que se passa dentro de campo e é preciso mais. O elenco que tem, com falhas, precisa de mais. Esta equipa é cara demais para o futebol pobre que apresenta. É que não há ideias. O Hulk perdido em campo, não sabe o que é que faz, fica no meio, se vai buscar bola. O Dudu até tem entrado bem, mas é apenas isso. Scarpa eclipsa-se. Vamos à 13ª rodada. Poucos jogos em que ele foi protagonista. Lembro de 1 ou 2. A defesa, como sofre golo, eu acho que podemos apontar nomes, mas é mais do que um erro individual. São erros individuais. Eu acho que é muito mais do que isso. E o meio campo é inexistente. Eu não consigo perceber. O meio campo até é bom e não aparece em campo. Portanto, eu só consigo tirar uma ilação disto. É erro tático, é erro treinador. E continua assim. É incompreensível para mim. Assim, acho que o problema do Atlético é a falta de criatividade ofensiva, né? Porque o time
até compete, mas essa competitividade é algo que já se espera mesmo do trabalho do Cuca, dos times do Cuca. Mas acho que ofensivamente o Atlético tem sido pobre, né? Muito pobre. Se você pega o É jogo previsível, previsível, Gabriel. É muito previsível. A única coisa que se aproveitou do jogo, além do gol olímpico, foi o Júnior Santos, que entrou muito bem, elétrico, porque ele também é rapidíssimo. Ele entrou com muita vontade. Os duelos praticamente todos que ele teve, ganhou-os todos, no drible e no 1 para 1. Foi uma figura importante no desenrolar do jogo, mas apenas isso. E, perante a exibição, e se o Júnior Santos realmente estiver em boa forma, ele tem que começar a jogar a titular, porque é incompreensível como é que o Scarpa continua a não jogar futebol e sei lá, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar, se não é taticamente, tem que ser com reforços, porque assim vai ser uma época bastante problemática. E assim, se a gente tá falando aqui desse ataque que é pouco produtivo, precisa ser eficiente, né? E acho que o Atlético tem pecado nisso. Apesar de que ontem teve 2 finalizações no gol, uma delas foi o golaço do Hulk, né? Mas era de se esperar essa vitória do Bahia. O Bahia tem feito uma campanha espetacular até aqui, um ano sensacional, jogando muito bem em casa. O Atlético tem desempenhado mal nos bastidores, está com salários atrasados, então existe um contexto tumultuado pro Atlético. É a gente aguardar e ver como será o desenrolar dessa temporada. Sim. E o último jogo que falta aqui, o Corinthians, que eu acho que aquilo que eu falei tudo do Atlético se pode espelhar na equipa do Timão. É exatamente a mesma coisa. Um mês parado serviu para nada. Rigorosamente nada. Continua com falhas defensivas, o Timão não responde bem às adversidades, falta muito entrosamento. Eu fiquei surpreso com o desempenho do Corinthians, tão ruim. A Deia falou aqui na última gravação que a gente teve junto, em que o problema do Corinthians era a defesa. Deixou de ser. É incrível. um mal global. Volta Ramon, que estás perdoado. Não consigo perceber o trabalho do Dorival, se é que existe algum trabalho do Dorival nesta equipa do Corinthians. Conseguiu piorar tudo. Conseguiu piorar. Assim, eu preciso admitir que você e Ideia já levantava essa bandeira, né? Você e Ideia já falavam que não acreditavam muito que o Dorival conseguiria entregar algo para o Corinthians. Eu me baseei muito na ideia de que, como o problema do Corinthians é o ataque, talvez consertando a casinha ali consiga algo, mas o Dorival conseguiu piorar tudo nesse Corinthians. O Corinthians ataca mal, defende mal, apesar que ontem teve até um bom volume ofensivo, pelo que eu estava acompanhando. Mas muito mal, muito frágil defensivamente, né? Eu acho que o Corinthians, a dificuldade de competir do Corinthians é que troca treinador, mas a fragilidade defensiva continua a mesma. Continua. E uma curiosidade é que o Bragantino é um dos times que mais venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Vai se criando aí uma rivalidade. Salvo engano, pelos dados que eu vi, o time que mais venceu o Corinthians na Neoquímica Arena tem 5 vitórias. Eu não estou me recordando agora qual time é. E o Bragantino tem 4 vitórias na casa do Corinthians. Então vai se desenhando aí um carrasco. Não, são números impressionantes. Não sabia dessa. E atenção, apesar da má fase, o futebol nulo do Corinthians, o Red Bull Bragantino está a fazer uma época muito boa. E sem grandes estrelas. Sim. Sem grandes estrelas. Fala-se aqui na Europa também, eu acho que era para o Benfica ou para o Sporting, o Capixaba. Não sei até que ponto também este mercado. Eu não conheci, fiquei surpreso. Eu estou a gostar muito desta equipa do Red Bull, e esse nome ficou-me na retina. Dos vários jogos que eu vi do Red Bull, ele é muito bom. Está a fazer uma boa campanha. Quase veio parar no Cruzeiro, mas o Bragantino queria levar o Marlon e cedeu o Juninho Capixaba. O Cruzeiro não quis na época, acabou que negociou o Marlon com o Grêmio e o Capixaba não veio. Mas
no fim das contas foi bom porque o Cruzeiro também tem um ótimo lateral esquerdo. Mas o Capixaba é um ótimo jogador. Sim. Caríssimo. Acho que falamos dos jogos todos, pelo menos os jogos que a gente viu com mais atenção. Agora está a ser disputado o último jogo da rodada, tirando aqueles que estão adiados, no caso do jogo do Palmeiras e do Fluminense. Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é o seu craque da rodada mesmo? É impossível não falar Caio Jorge. É impossível não falar de Caio Jorge. Quem marca um hat-trick tem que ser. Façam o K imediatamente. É o artilheiro do Vitamina Campeonato K. Brasileiro. Vitamina K. Vitamina K. Caríssimo, é isto. Veremos os próximos episódios que mudanças estarão presentes na rodada 14 do Brasileirão. Temos aí playoffs da Sul-Americana e temos que fazer também o nosso previsão de Libertadores. Está a faltar. Está quase aí. Está quase aí. Vamos fazer. Abraço e até a próxima semana. Até, sempre um prazer.